estamos mais uma vez no programa Mesa com Simone Braça. Você vai ficar aí esperando, porque nós temos um programa hoje maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Ele conhece todos nós. A sua onisciência, ela vai além das nossas expectativas. E Deus, conhecendo o coração do homem, o coração da criança, do adolescente, do jovem, com certeza, Ele nos inspira a tratar dos nossos pequenos, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, com maior carinho. E a Bíblia, a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus em sua casa, eu quero que você leia. Em Lucas, no capítulo 15, do 6 ao 10, fala de uma parábola, a parábola da mulher que ela perdeu a dracma. Ela tinha 10 dracmas e na sua casa ela perdeu uma dracma. O que nós temos para trazer nos dias atuais com essa parábola? O nosso tema hoje vai falar sobre os filhos do quarto, ou seja, tem muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens que estão perdidos, estão mortos, estão escondidos no seu próprio quarto. E para falar sobre isso, eu convidei aqui minha amiga, a nossa querida, a nossa professora, gestora também, a Luciana Simonetti. Ela também é uma mulher cristã, uma mulher que já ministra, ensina também, é professora de crianças e adolescentes da igreja aqui em Pindamonhangaba. Ela vai falar sobre a sua igreja muito rapidamente, mas ela também é gestora aqui da nossa Secretaria de Educação de Pindamonhangaba. Então, ela é professora, ela é técnica e também conhece muito bem sobre como lidar com essa questão de hoje, os filhos do quarto. Professora Luciana Simonetti, muito bem-vinda aqui ao nosso programa, A Mesa com Simone Braça. E esse tema aqui, ele é muito abrangente. Muitas pessoas, com certeza, não ouviram falar sobre isso. Quem são os filhos do quarto? Você quer saber? Vamos lá, professora Simone. Boa tarde, Simone. É uma alegria, é um prazer estar aqui neste programa que tem feito muita validade, né, na nossa cidade, tem feito a diferença com a tua presença, né? E eu agradeço por esse momento de estarmos aqui. O tema, né, os filhos do quarto. Quem são esses filhos do quarto? São aqueles jovens e aqueles adolescentes que se perderam do convívio familiar, do contexto de uma casa. Antigamente, nós perdíamos nossos filhos para os rios, para os mares, né, para as brincadeiras. Mas hoje, principalmente com esse período de pandemia, onde estão esses jovens e essas crianças? Esses jovens, Simone, estão dentro dos seus quartos. Estão ali escondidos dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, de uma sociedade. Esses jovens, eles estão deixando de brincar no quintal da casa. Estão deixando de brincar com seus vizinhos, de brincar na rua. Esses jovens estão cada vez mais se fechando, cada vez mais se retraindo. Porque antigamente, Simone, nós tínhamos uma televisão dentro de uma casa para 10, né, 5 pessoas. Hoje, cada um tem a sua televisão no seu quarto. Isso faz com que cada um fique na sua individualidade. Hoje, crianças e jovens têm o seu celular. Então, cada vez mais a sociedade está criando pessoas individualistas. Eu tenho o meu celular, eu tenho o meu quarto, eu tenho a minha televisão, eu tenho o meu mundo. E esses jovens ali, muitas vezes, se dizem felizes, porque tem o seu quarto, tem as suas coisas, mas muitas vezes tem um vazio muito grande.
tem um vazio onde, muitas vezes, eles têm sentimentos onde eles não expõem, onde eles se fecham, eles se guardam. Ou, muitas vezes, também se expõem para pessoas que não são do bem, para pessoas que não deveriam expor. E aí, esses jovens, esses adolescentes, aprendem e convivem com aquilo que não faz com que ele seja bem-sucedido ou que ele seja bem aceito numa sociedade. Antigamente, às vezes as pessoas que tinham algum problema se escondiam. Hoje não, todos, né? Todas as pessoas normais, dentro de uma normalidade, esses jovens, eles estão se escondendo. Estão se escondendo através de uma tela. E essa tela, muitas vezes, revela algo que eles deixam escondido dentro deles. Só que os pais precisam olhar para esse quarto. Ali dentro de um quarto, na sua casa, existe um jovem, existe um adolescente que precisa de um olhar diferenciado, que precisa sair deste quarto. Né? Os relacionamentos hoje estão cada vez mais distantes. Né? Não se existe relacionamento pais e filhos. Os pais saem para trabalhar, os filhos ficam em casa, ou os filhos saem para estudar, agora que está retomando, né, as aulas presenciais, mas passam um pelo outro. Passam um pelo outro, mas não param para ouvir, para escutar, para estarem juntos, conversando, dialogando, partilhando de momentos bons ou difíceis. Então, esses jovens do quarto precisam ter um olhar diferenciado de nós, adultos. Professora Luciana, a gente percebe que cresceu o número de crianças, adolescentes, principalmente na pandemia, no isolamento social. E os pais, alguns perceberam sequelas que estavam nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens, porque eles tinham uma vida de trabalho fora, e quando eles vieram para dentro, muitos perceberam que os seus filhos estavam pedindo socorro. Os seus filhos estavam órfãos dentro do seu próprio lar. E correram atrás dos psicólogos, correram atrás de professores, correram atrás de ajuda. Mas a gente percebe que muitos, professora Luciana, não perceberam isso. Não ficaram atentos a isso. E aí é que, no próximo bloco, eu convido a você a ficar aí, que a gente volta já, porque a próxima pergunta é: quais são as consequências, as sequelas desses filhos do quarto, desses filhos que estão aprisionados dentro do seu próprio lar, e que essa mãe, esse pai, perdeu essa criança pela tela? Fica com a gente. Olá, estamos de volta aqui com esse tema maravilhoso. Papai e mamãe, fique atento a isso. Se você tem uma criança, um jovem, um adolescente em casa, e se você se encontrar percebendo através desse programa que você tem uma dracma, que talvez esteja perdido na sua própria casa, mas há tempo. Professora Luciana, quais as consequências, né? Onde levarão esses filhos do quarto? Aonde nós estamos vendo esses jovens, esses adolescentes, as crianças, onde eles estão chegando? Quais as sequelas de tudo isso? Aí você tem um Setembro Amarelo, aí você tem um movimento que fala sobre isso, mas deixa para que você possa explanar, porque não é somente o suicídio, mas a gente tem outras sequelas, principalmente na educação. Então, Simone, a OMS, né, coloca que o suicídio é a terceira causa de morte no nosso Brasil, né, na idade de jovens de 15 a 29 anos. Isso é muito triste,
Onde que esses jovens estão se perdendo? O que está acontecendo para que o índice tenha aumentado? E como você falou, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né, onde a gente faz um alerta, né, aos pais, às pessoas, de que olhem esses jovens, que olhem as pessoas, né, e que estejam atentos aos sinais. Né? As consequências hoje de um jovem que se fecha dentro de um quarto, que se fecha dentro do seu mundinho, um jovem que não se faz ouvir, né? Onde a gente não escuta os seus sentimentos. Todos nós somos de sentimento, todos nós temos emoções, todos nós temos anseios e medos. Mas o jovem, quando ele se fecha, ele se frustra. Muitas vezes ele tem medos que ele não coloca para fora. Muitas vezes eles são discriminados, né? Na escola acontece muito isso, né? Uma discriminação por às vezes ser uma pessoa obesa, ou por às vezes ser uma pessoa negra, às vezes ser muito baixo, ou às vezes não fazer parte daquele grupo de sociedade. Então hoje os jovens sofrem muito essa discriminação, que aí falam do bullying, né? Eu acredito que na nossa época nós passávamos por isso também, mas porque nós tínhamos convivência familiar e sabíamos colocar para os pais, olha, aconteceu isso, meu amigo me xingou, falou isso, e os pais nos ensinavam a resolver conflitos, nós agíamos diferente. Hoje, esse bullying, né, que existe atualmente, que sempre existiu, mas hoje essa criança não sabe resolver conflito. Hoje essa criança, esse jovem, vai se fechando, vai se deprimindo, vai se sentindo amargurado e não consegue colocar para fora. E aí acontece uma opressão muito grande, né? Dentro, no seu interior. Por isso hoje, como você colocou, muitos jovens indo novos fazer terapia. Mas que bom que ainda existem jovens que estão vendo essa necessidade, ou existe pais, ou a própria escola. Porque na escola, Simone, nós temos muitos professores que acabam fazendo o papel da família, o papel da mãe e do pai. Porque muitos adolescentes, muitas crianças até, chegam e contam para os professores situações familiares, ou situações que ela vive, que às vezes não consegue contar para os pais. Porque no mestre, na professora, elas sentem uma confiança, né? Sente alguém que se preocupa. Então, nós temos que, como escola, como sociedade e como núcleo familiar, estarmos trabalhando juntos para fazermos algo para esse adolescente. Então, esse adolescente, quais são as consequências? A depressão, a obesidade, ou pelo contrário, a criança que, né, o adolescente que não se alimenta e emagrece, né, uma pessoa se torna muito fechada, né, eles se tornam muito ausentes de tudo, improdutivo. Sim. E hoje, com essa pandemia, conversando com alguns professores, eles não querem nem mais estudar, não conseguem se concentrar, não conseguem estudar. Né? Essas são algumas consequências desse jovem, desse adolescente dentro do quarto. Ele se fecha, ele se remete a si, ele não expõe os seus sentimentos e ele vai adoecendo. Então, muitos jovens e muitos adolescentes se adoecem, porque tem pais, às vezes presente, mas ausente de conversa, ausente de dar um abraço, ausente de ouvir, ausente de estar juntos. E aí, Luciana, eu percebo também, né, e também a gente lê muita pesquisa, e nós temos aí um quadro de uma geração chamada geração Z. Essa geração Z, ela está dentro de um contexto desse tema. Os filhos do quarto são a geração Z. Essa geração Z, ela é de 4 anos a 24 anos. Então, essa geração, a maioria se torna jovens dependentes
muito dos pais, porque quando ela chega nessa juventude de 24, que o mundo ela precisa ser produtivo, ela precisa ser inserido no contexto de trabalho, né? E não consegue. Por quê? Ficou muito limitado a visão dele, porque era só dentro do quarto, só as telas. Então, hoje você percebe um número grande também de abuso sexual, de violência também. Muitos jovens com esses jogos que eles convivem na internet, esses jogos estão trazendo os estragos, porque a gente percebe também muitas mortes que vêm através desses jogos, que os pais não têm nem conhecimento. Os pais não conhecem, Luciana Simonetti, os pais não conhecem quem são os amigos dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Os pais não têm acesso, como você falou. São pais vivos, mas não são presentes. Então, essa é a geração Z. Essa é a geração dos filhos do quarto, e que nós temos que estar atentos, né, Luciana? Então, as consequências são seríssimas. E nós estamos saindo aí de uma pandemia. Essas crianças e adolescentes estão retornando. E aí eu trago, Luciana, você que também é uma líder do Ministério de Criança e Adolescente, da igreja. O que você tem a falar aí, muito objetivamente, com relação como que é a igreja? Porque eu vejo que é uma união de família, escola, igreja e Estado, para amparar e acolher essa geração Z. O que é a igreja? Como tem sido o papel fundamental da igreja com essas sequelas? Então, Simone, a igreja, sim, é fundamental no amparo a esse jovem, a esse adolescente, na instrução aos seus pais em como fazer, em como educar, em como estar presente, né, dentro do lar. A igreja é um lugar também, como a escola, onde o jovem e o adolescente tem que sentir prazer, tem que saber que ele está lá para aprender, né, para aprender não só a parte cognitiva, em termos de aprendizagem, mas aprender a ser alguém, né, a ter uma formação. E nesse momento de dificuldade, de depressão, de ver que existe um Deus, né, que pode ajudá-lo, né, que ele não está sozinho, mas que ele tem um Deus que pode ajudá-lo. Olha, o papo está muito gostoso. Infelizmente, o tema não é muito... As consequências desse tema não é muito agradável. Mas, no terceiro bloco, no último bloco, nós vamos falar, será que tem solução para esses filhos do quarto? Será que tem solução para os pais? Será que os pais ainda têm alguém que possa estar orientando? Eles podem achar algum tipo de segmento que possa amparar esse pai, instruir, para que possa resgatar essa criança, esse adolescente, esse jovem? Será que os pais ainda têm condições de achar essa dracma que está perdida dentro de sua casa? Fica conosco que a gente volta já. Estamos de volta aqui, professora Luciana Simonetti. O nosso tempo, ele é limitado, mas você é muito objetiva, então nós vamos concluir aí o nosso programa. Professora Luciana Simonetti, como tirar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens do quarto? Será que nós temos ainda... será que há tempo para isso? Será que os pais ainda têm tempo para fazer isso? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Simone, na própria palavra de Deus, né, eu gostaria de deixar 2 versículos aqui. Um que está em Isaías 40:30, que diz: os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os jovens, eles têm garra, eles têm determinação, eles têm objetivos. Então, o que nós precisamos fazer?
trazer, né, esses jovens a repensar, a pensar. O que eu quero ser? O que eu pretendo ser? Né? Hoje, nós não precisamos pensar em o que nós queremos ter, mas o que eu quero ser. Acho que a sociedade tem que trabalhar isso. Né? Não é só ter, porque senão as cobranças vêm e as frustrações também, mas o que eu quero ser. E confiar que existe um Deus que pode dirigir e direcionar todas as coisas, né? E tem um outro texto que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. O que nós precisamos, o que os pais, a sociedade precisa? Tirar esses jovens de dentro do seu mundo, tirar esses jovens de dentro do seu quarto. Como fazendo isso? Sentando à mesa, fazendo as refeições juntas, fazendo passeios juntos, tendo um momento onde todo mundo se desliga do celular, todo mundo desliga a televisão e senta para conversar. Eu acho que a importância do resgate do diálogo, né, é fundamental. Nós, antigamente, que não tínhamos tantas redes sociais, não tínhamos tantos canais de TV, como que era gasto o nosso tempo? Sentado com os nossos avós, contando histórias, né? E quantos períodos a gente ficava sentado ali com prazer. É lógico que hoje as tecnologias é outro tempo, mas isso tem que ser resgatado. Esse momento de sentir prazer, de estar junto dos pais, de estar conversando, de trocar ideias, de estar colocando para fora sentimentos ruins, sentimentos de frustrações. Os pais precisam ter esse tempo. Há muitos anos atrás, logo que eu comecei a dar aula, mais de 30 anos, né, que eu estou nessa área da educação, em algumas reuniões de pais que nós fazíamos, com os pais de crianças mesmo, eu falava muito assim, não é o tempo, mas é o tempo com qualidade, não é a quantidade de tempo, né? Muito tempo, muitas horas, mas a qualidade. Que seja meia hora por dia que você tenha com o seu filho, que você tenha com a sua filha, que você possa ouvi-lo, que você possa dizer, que você possa ensinar. Vai fazer toda a diferença. Nós sabemos hoje que existe, né, vivemos numa sociedade onde nós trabalhamos mais de 8 horas, 10 horas por dia, né, os filhos também em escola, em outros afazeres, mas nós precisamos ter esse tempo, resgatar o tempo com qualidade, resgatar o diálogo, resgatar a conversa, resgatar até as brincadeiras. Quem não gostava de jogar, né, jogos em família? Né? Quantas vezes a gente brincava de stop, banco imobiliário, esses jogos que ainda existem e que quando às vezes a gente brinca, né, é tão gostoso, no momento de lazer, de férias, mas a gente não pode esperar um ano, só dali um ano que tem umas férias para ter esse tempo, mas no dia a dia. Então, Simone, como resgatar? É tendo tempo de qualidade com os filhos e com os jovens. A igreja saber ouvir, a igreja saber fazer atividades que vão dar prazer, sim, que vão dar alegria, sim, para que o jovem não precise ir numa roda de droga para dar prazer. Mas dentro da igreja, dentro do lar, na escola, né, resgatar a vontade de estudar, o direito de aprender, mas com qualidade. Olha, Luciana, eu lembro, eu tenho 2 filhas, né? Hoje uma com 24 anos, formada, casada, me deu uma netinha de 2 meses, linda. Tenho também a minha filha caçula de 21 anos, então eu passei por todas essas fases aí, criança, adolescência, e em casa até hoje. Elas lembram e nós sempre tivemos os jogos de tabuleiro. O ludo, dama, dominó, são os de preferência nosso. Aquele Uno, o Uno até hoje, nós brincamos. Até hoje nós sentamos à mesa. O domingo é sagrado, porque hoje elas já são uma casada, a outra já está universitária também. Então, mas domingo vamos nos encontrar e é a mesa e conversa. E as redes sociais, todos os dias nós nos falamos, nós marcamos, olha, à noite, final da noite, estamos ali conversando. Então, isso é temos que manter isso. Muitas famílias conseguem isso, porque outras não. Então,
Todas podem fazer isso, os jogos estão acesso, a informação está aí para a gente aproveitar ela, né? Então, há uma diferença, Luciana, que a gente percebe, que a informação está aqui, ó, no clicar. Todos têm a informação, mas o que a gente sente é falta, a necessidade de pôr em prática aquela informação que você está recebendo. Então, hoje, você tem que ter atitude para colocar em prática aquelas informações que você está recebendo. Um programa desse, um tema desse, está acontecendo isso na sua casa? Espera aí. Se aconteceu com a Simone, ela pôs em prática, ela está fazendo, se a Luciana Simonetti da mesma forma, então você também consegue. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso, né, Luciana? Aquela mulher, ela achou a dracma. Ela procurou, a dracma estava perdida, ela tinha 10. Ela achou a que estava perdida. Ela estava desesperada. Não, eu já tenho 9 dracmas, mas eu perdi uma. Não, eu vou atrás. E ela achou. Às vezes, um filho é diferente do outro. Então, tem um que é mais introvertido. E, de repente, esse filho pode estar lá precisando da sua ajuda. E você tem que recuperá-lo. Simone, muito obrigada. Desejo que você que está nos ouvindo aí possa recuperar o seu filho o mais rápido possível. Que agradeço e que realmente você que vai assistir esse programa, você possa resgatar o seu filho deste quarto. Que você tenha estratégias e que faça algo que faça diferença. Eu quero te agradecer, Simone, por esse momento, prazer, um momento muito gostoso, muito especial, e que possamos realmente fazer a diferença na vida desses nossos jovens. Eu agradeço a todos os nossos parceiros, nossos colaboradores, que Deus possa continuar nos abençoando. Você não esqueça, a empatia é tudo. Menos hipocrisia, menos demagogia, e vamos ser mais assim, empático, né? A empatia é tudo, e mais amor, principalmente dentro de casa. Não perca os seus filhos, eles precisam de ajuda, eles precisam de você. Pai, mãe, avó, são referências na vida dele. E a Bíblia diz aqui, olha, aquela mulher achou a dracma. Então, que você possa achar os seus filhos, se você os perdeu por algum momento. Muito trabalho, o estresse da vida, mas nada é mais valioso do que o seu filho, a sua família. Então, tire eles do quarto o mais rápido possível, antes que a tela os leve até a morte, até o suicídio. Deus abençoe.